A Igreja Cristã Maranata surgiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto no livro do profeta Joel 2:28, que diz: "E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões." Um dos pastores chamados para participar deste grupo evangélico chamava-se Jonas José Marques. Este servo nasceu no ano de 1928, na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Em uma madrugada chuvosa, o pastor Jonas teve uma revelação de que a filha de um amigo e companheiro muito próximo estava em estado febril. O pastor Jonas, então, foi ao encontro deste companheiro para compartilhar a revelação e orar pela restauração da saúde da criança. Durante a visita inesperada, o pastor Jonas também contou sobre outra revelação que impactaria sua própria vida, a de que não tardaria chegar o dia da sua partida para a eternidade. Um ano após a revelação, a profecia se cumpriu, em 1979. Para seus irmãos em Cristo, deixou, além de seu testemunho de fé e servidão a Deus, registros doutrinários e proféticos que nortearam a Igreja Cristã Maranata, desde a sua formação até os dias de hoje, e enquanto existir. Na vivência daquele momento profético, o pastor Jonas compôs o hino "Aquilo que fui, não sou mais", cuja letra retrata a experiência daquele que é nascido do Espírito Santo e deixa para trás os fulgores terrenos para ansiar pela vida eterna. O homem transformado pela graça que vislumbra, assim como ele, sua nova morada no céu. Nos versos desta poesia, o autor descreve sua pequenez diante do poder transformador de Deus e sua alegria em poder viver com seu Criador e Salvador pela eternidade. Ressuscitado, para o mundo estou crucificado, minha vida em Jesus escondi. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Minha alma gozando riquezas, tesouros que o mundo não dá, caminha na doce esperança da vida em
que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz, tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos daremos início a uma transmissão especial para o exterior, transmitida por este canal. Convidamos você e sua família para participar e compartilhar esse link. Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. Juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
Eu quero cumprimentar a você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus e te convidar para participar conosco de mais uma apresentação das participações na Escola Bíblica Dominical dos nossos irmãos das igrejas ligadas a nós e igrejas nossas fora do Brasil, ou seja, no exterior. E nós queremos, antes de iniciar a nossa apresentação dessas participações, desses testemunhos, nós vamos então orar ao Senhor nosso Deus. E eu te convido agora para estar diante do Senhor, para nós clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E pedimos que o Teu Espírito Santo, nesta hora, seja sobre nós, para operar a Tua bênção no nosso meio, a fim de que possamos, Senhor Deus, retirar desta apresentação as lições, os ensinos, os testemunhos daquilo que será para edificação espiritual. Dá-nos a Tua bênção durante toda essa transmissão, essa apresentação desses testemunhos, pois nós oramos clamando assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora quero te convidar para cantar conosco um louvor ao nome do Senhor. Cante conosco este louvor. Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar agora os nossos testemunhos das escolas bíblicas dominicais, como elas são recebidas pelos nossos irmãos no exterior. E hoje nós iremos apresentar aqui ainda algumas informações vindas da América do Norte. E desta vez nós iremos até a América do Norte, mas antes de chegarmos lá, onde nós iremos passar uma boa parte da nossa programação, exatamente no Canadá. Mas antes de chegar ao Canadá, nós vamos primeiramente dar uma passada ali pelo sul do México, onde ali próximo da América Central, nós iremos receber aqui uma resposta de um adolescente e uma criança relacionada à pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. E ali nós vamos então agora nos aproximar da cidade de Tapachula. Tapachula fica exatamente ali no sul do México, e próximos da fronteira com a Guatemala, no estado de Chiapas. E ali nós vamos obter essa resposta da nossa irmã. Nós vamos ali na cidade de Tapachula, vamos receber uma resposta de duas irmãs nossas que moram nessa região, que é um verdadeiro paraíso da natureza. Vamos ouvir na resposta não somente as irmãs falando, mas também o canto dos pássaros, que são abundantes naquela região.
e é realmente agradável aos ouvidos ouvir as irmãs falando e também os pássaros cantando. E trata-se das nossas irmãs, a Kimberly. Kimberly é uma adolescente e também a Miriam, que é a intermediária. Esses nossos irmãos ali, eles são assistidos pelo pastor Samir Abazov, lá dos Estados Unidos, juntamente com o ungido Maicon Assis, que assistem ali irmãos que recebem ali os nossos ensinos da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então cumprimentar as nossas duas irmãs, as irmãs Kimberly e Miriam. Boa tarde, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Buenas tardes, hermano. La paz del Señor Jesús con todos ustedes. La pregunta, ¿cuál es el nombre del personaje bíblico con el encuentro del Señor Jesús? Dice que Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor Jesús, de eso se trató el tema. Muito obrigado, irmãs, a irmã Kimberly e a Miriam, por esta agradável informação dessa resposta à nossa pergunta número 1 da Escola Bíblica de hoje, quando a irmã ali mostra a respeito do tema da pergunta, que é Zaqueu, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Muito rapidamente respondido, 15 segundos, mas as irmãs puderam ali participar desta nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, que nós já tivemos a Escola Bíblica, e agora darem essa resposta tão maravilhosa para a nossa programação desta tarde. Obrigado às irmãs, que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos que são assistidos ali nesta região do sul do México, ali em Tapachula, no estado de Chiapas. Então, portanto, agora, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa programação e vamos sair agora do sul do México e vamos nos dirigir agora para o Canadá, na região oeste do Canadá, lá no estado da Colômbia Britânica. Vamos à cidade de Vancouver. Aqui em Vancouver, nós tivemos já uma apresentação na semana passada relacionada a uma resposta que foi dada à pergunta da Escola Bíblica Dominical da última semana, que foi dada ali por um irmão nosso da cidade de Vancouver. Mas nós nos ativemos ali à apresentação da costa oeste dos Estados Unidos, testemunhos dos nossos irmãos ali. Hoje os testemunhos virão, primeiramente, ali no Canadá, da nossa região ali oeste do Canadá, na cidade de Vancouver. E ali em Vancouver, quem vai falar primeiramente em língua portuguesa é o pastor da igreja, que é o nosso querido companheiro, o pastor Adonias Guilherme. Adonias Guilherme, ele está ali tomando conta dessa igreja, é o pastor dessa igreja. E a igreja em Vancouver, ela tem tido uma participação muito assim ativa no envio das contribuições de estudos da Escola Bíblica Dominical. E é uma igreja que está ali na costa oeste do Canadá, é composta em torno de uns 50 irmãos, e a maioria desses irmãos é de imigrantes brasileiros, mas há canadenses também, e muitas famílias, jovens estudantes, e os irmãos assistem ali a 10 visitantes, dão assistência a 10 pessoas que não são da igreja. Isso é maravilhoso, esse relatório relacionado a esta igreja ali. O pastor Adonias vai falar primeiramente. Pastor Adonias, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus, companheiro. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós aqui da Igreja de Vancouver, na costa oeste do Canadá, estamos felizes de poder participar com os irmãos nesta programação da Escola Bíblica Dominical. Eu quero testemunhar a bênção que está sendo para nós aqui a Escola Bíblica, a EBD. Semanalmente nós estamos fazendo 2 reuniões. Uma reunião nós estamos fazendo com os nossos jovens, juntamente com os obreiros. E tem sido uma grande bênção. Os irmãos estão participando, os irmãos estão lendo a palavra, os irmãos estão trazendo as contribuições, estão enriquecendo a reunião. Tem sido uma bênção. Um outro trabalho é o trabalho das irmãs. O grupo de busca, juntamente com as demais irmãs da igreja, elas fazem uma reunião à parte, para ali estudarem a palavra, responder as perguntas e enviar a participação delas para o presbitério. Isso tem nos alegrado muito, tem sido uma grande bênção. É notório ver o crescimento de algumas irmãs, o crescimento espiritual que o Senhor tem dado a algumas irmãs que estão participando nessas reuniões. Isso tem sido uma grande bênção. A Escola Bíblica Dominical para a Igreja de Vancouver tem nos norteado, neste momento a qual nós estamos vivendo,
nos preparando para o arrebatamento. Então, eu quero testemunhar isso para os irmãos, a bênção que está sendo a EBD na igreja de Vancouver. Amém, pastor Adonias, muito bem colocado aí pelo companheiro a respeito da Escola Bíblica Dominical em Vancouver, como ela é feita, e a sua expressão, semanalmente nós estamos fazendo 2 reuniões. Meus irmãos, quando nós ouvimos um testemunho desse, vindo de um pastor, de uma igreja naquela região, tão distante, nós ficamos maravilhados em dizer que Escola Bíblica Dominical para nós não é apenas um domingo pela manhã, a partir das 10 horas da manhã até as 11 horas da manhã ou até mais. Não, Escola Bíblica para nós, na obra do Espírito Santo, no nosso meio, é algo que nós experimentamos todos os dias, a semana inteira. Os irmãos terem uma ideia, essa colocação feita pelo pastor, semanalmente nós estamos fazendo 2 reuniões só para tratar das respostas da Escola Bíblica Dominical. E uma delas de jovens, juntamente com os obreiros, mas o outro trabalho é o trabalho feito pelas irmãs da igreja, para estudar a palavra, responder às perguntas e enviar as participações para o presbitério. Isso que o pastor falou está confirmado. A igreja de Vancouver, ela tem realmente participado ativamente no envio das respostas postadas no nosso portal, todo fim de semana, e nós glorificamos muito ao Senhor por esta palavra de confirmação do pastor. Isso é um exemplo para muitas igrejas que às vezes não enviam seus relatórios, as suas participações, mas a igreja de Vancouver está sendo fiel a esta orientação da parte do Senhor. Muito bem colocado pelo pastor também, de algumas irmãs que têm se participado desta reunião e tem sido uma grande bênção para a igreja, porque a igreja, pela escola bíblica, está sendo norteada neste momento no qual estamos vivendo, nos preparando para o arrebatamento. A escola bíblica é para isso, é para nutrir a igreja, fortalecer a igreja, alimentar a igreja, para ela estar preparada, nutrida espiritualmente e preparada para o arrebatamento. Muito obrigado, pastor Adonias, por esse tão brilhante testemunho e essas palavras tão bem colocadas com relação à importância da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Que Deus abençoe e multiplique grandemente essa igreja aí em Vancouver. Muito bem, irmãos, nós vamos agora estar ainda em Vancouver, porque nós vamos ter outros testemunhos. E desta vez agora é de uma irmã da igreja, um testemunho em língua inglesa, a irmã Hilda Regina. Hilda Regina Boer-Loss é a nossa irmã ali que vai nos falar agora. Ela pertence à igreja em Vancouver e ela faz parte do grupo de senhoras da igreja de Vancouver e ela vai nos dar agora um próximo testemunho. Irmã Hilda, eu quero cumprimentá-la, irmã, com a paz do Senhor Jesus. Peace of the Lord. My name is Hilda and I'm part of the ladies group of the church in Vancouver, BC, Canada. Today I want to share with you the experience that we have had with the Sunday school, with the ladies group, and it has been a great blessing among us because with this work, it has given us more understanding of the biblical doctrines, and it has been helpful for us to grow as a church, as a group of ladies, and also to prepare us for the rapture of the church. Because of the restrictions, our meetings have been online for the last couple of months already. However, it has been very helpful because even though we cannot see each other like we used to last year, our group has been growing and it has been strengthened through those meetings. And it has also kept us connected as a body of Christ. Our meetings happen 2 times a week. So once a week, we have the regular ladies prayers group, like most churches, they have it. And also we meet a second time after the services. And that meeting happens just with the ladies so that we can specifically discuss the questions and answers of the Sunday school. These meetings have been very blissful for us because in those meetings we have noticed a great participation of the sisters, even newcomers, and they have been actively participating, adding their comments, and even we have had experiences of
testimonies of people, ladies, that have had experiences with the revealed word. So that has been pretty good among us. So I want to share that, yes, these meetings have been very helpful for us. We have been enjoying it a lot. It has been helpful for us to grow as a church, as a ladies group, as a body of Christ. Irmãos, nós ficamos maravilhados com o testemunho de uma serva do Senhor falando a respeito da Escola Bíblica Dominical como um trabalho que está dando às irmãs mais entendimento das doutrinas bíblicas. Um trabalho que tem sido útil para as irmãs para crescimento como igreja e como grupo de senhoras. Que testemunho notável que a nossa irmã nos fala hoje. E que, inclusive, o grupo tem crescido, tem fortalecido por causa dessas reuniões, fazendo com que estejamos todas juntas como corpo de Cristo. A escola bíblica é para isso, promover unidade, unidade dos grupos, unidade da igreja, unidade das senhoras. Louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho tão maravilhoso. E a irmã confirma as palavras do pastor, porque as reuniões ocorrem 2 vezes por semana. Então ela está confirmando o que o pastor falou também, o pastor Adonias, no testemunho dado anteriormente. E o que é notável também é a expressão da irmã de observar a grande participação das irmãs e até as novas, as irmãs novas na igreja também participando. E elas participam de forma ativa, acrescentando comentários. Que maravilha, uma reunião como esta, onde as irmãs podem participar acrescentando comentários, fazendo outras colocações. Isso é uma bênção para a Escola Bíblica Dominical. E mais a experiência das irmãs com a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, são expressões que nós estamos pontificando aqui para mostrar, irmãos, como a Escola Bíblica Dominical está sendo recebida no exterior, em igrejas como esta em Vancouver. Nós vamos agora sair de Vancouver, lá no estado da Colômbia Britânica, e vamos agora viajar para a parte leste do Canadá. Então, vamos nos dirigir para a parte leste do Canadá e vamos lá para para Toronto. Toronto, aqui às margens do Lago Ontário, no estado de Ontário. E ali em Toronto, nós vamos ter ali uma primeira participação, que é do nosso pastor ali, o pastor Cesário Souza. O pastor Cesário Souza, ele é o pastor da igreja de Toronto, da igreja de Ajax, ou Ajax, também da igreja de Winnipeg e também da igreja de Ottawa. Esse pastor, o pastor Cesário Souza, ele é canadense e de descendência portuguesa. E ele é auxiliado ali por um ungido, que é o ungido Sérgio Silva. O Sérgio Silva também auxilia no trabalho ao pastor Cesário Souza. E também a igreja de Toronto, irmãos, ela tem sido uma igreja de grande participação na escola bíblica, porque todo fim de semana tem participação escrita, postada no nosso portal, da igreja de Toronto, pelos nossos irmãos da igreja. É uma igreja próspera e uma igreja muito bem integrada com a coordenação dos Estados Unidos da América, pastor Gerson Belucci. E nós só não vamos agora, nós passamos por cima de Winnipeg, porque Winnipeg foi uma cidade que participou recentemente de testemunhos da Escola Bíblica Dominical, onde ali está uma igreja também muito próspera em Winnipeg, que pertence, cujo pastor é o nosso querido pastor Cesário Souza, mas ali está um recém-ungido, foi ungido ano passado, o nosso querido companheiro Rodrigo França, que é ungido ali em Winnipeg. Mas não teremos testemunho de Winnipeg, porque já apresentou algumas apresentações anteriores. O pastor Cesário, então, vai nos trazer em língua inglesa, que é o idioma dele, e ele vai nos trazer um testemunho a respeito da Escola Bíblica Dominical nas suas igrejas. Pastor Cesário, a paz do Senhor Jesus. Peace of the Lord Jesus Christ, and we'd like to take this moment to extend our greetings from all the churches here in Canada, Winnipeg, Ottawa, Ajax, and Toronto. We'd like to take this moment just to share with the brethren some of the wonderful experiences that we have been having with the Sunday Bible School.
We have noticed that it has brought great growth to the church, great understanding. And every time that our groups get together, it's amazing to see some of the contributions and the eagerness that the brethren have to share what the Lord is revealing to them at that particular time. What is truly amazing is to see even the littlest of details that are being shared that are perfecting our understanding so much more deeply of the doctrine and the questions that we are meditating at that particular time. It's been incredible, especially to see the understanding of salvation. And through this, everything that we have been meditating and studying upon has also really opened our eyes to the prophetic moment in which we are living. We are noticing that those who are sending their contributions, who are participating, are sharing wonderful experiences. We had a sister that lately got back to us and she said the following, that her relationship with the Lord Jesus Christ has become so much more deeper. And not only this, but we're also seeing people that are sending their contributions are also starting to be used in the spiritual gifts as well and have contributed to the church in this way. This has edified us and has edified the church as well. So we praise the name of the Lord for this resource of the Sunday Bible School that has allowed us to grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. And as we're growing in this grace and as we're growing in this knowledge, we are loving Him so much more. Amen, brethren. The peace of the Lord Jesus Christ. Pastor Cesário, que informação notável a questão do crescimento da igreja no entendimento da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, ver como os irmãos têm o desejo ardente, né? O pastor expressou isso, em compartilhar dos ensinos e participar das respostas e aquilo que a palavra do Senhor está revelando a eles e que eles têm alcançado. Que coisa maravilhosa! E muito mais pessoas estão aperfeiçoando o seu entendimento da doutrina. Isso é o resultado da Escola Bíblica Dominical que o pastor Cesário está testemunhando ali nas suas igrejas no Canadá, particularmente em Toronto, que é onde ele reside. E também a questão deles terem o entendimento de salvação ao estudar os assuntos da Escola Bíblica Dominical. Isso tem aberto os olhos dos irmãos para o momento profético que nós estamos vivendo. Outra expressão notável do pastor. Pessoas que estão enviando suas contribuições e estão começando a ser usadas em dons espirituais. Que coisa maravilhosa! Irmãos que participam da escola bíblica, Deus está recompensando esses irmãos, concedendo a eles o uso nos dons espirituais. Muito bem colocado. Esse recurso da Escola Bíblica Dominical tem permitido à igreja crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso, esse testemunho do nosso companheiro pastor Cesário Souza, da igreja ali de Toronto, também de Winnipeg, de Ajax e de Ottawa, no Canadá. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe grandemente o seu ministério nessas igrejas. Nós ainda agora continuaremos em Toronto e agora teremos outro testemunho, agora de uma irmã. A irmã Rayane Malaquias Amaral Machado. A irmã vai falar em língua portuguesa e ela vai nos dar um testemunho ali da Escola Bíblica Dominical no grupo de senhoras ali em Toronto, no estado de Ontário, no Canadá. Irmã Rayane, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor, irmãos. Através dos ensinos e dos estudos das perguntas da Escola Bíblica Dominical, o Senhor tem renovado a minha vida espiritual e eu tenho alcançado um maior entendimento da doutrina e da palavra revelada. E isso tem trago alegria ao meu coração e tem fortalecido a minha fé. As irmãs também têm alcançado grandes bênçãos com o Senhor e somos gratas ao Senhor por essa tão grande oportunidade de nos reunirmos e aprendermos mais sobre a palavra, o projeto, o processo da salvação do Senhor nas nossas vidas. O Espírito Santo a cada dia tem firmado a doutrina da salvação no nosso coração. E essa experiência tão maravilhosa nos permite viver em comunhão com os irmãos
e com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que nos alcançou. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmã Rayane, por esse testemunho, inclusive pessoal seu, que o Senhor tem renovado a vida espiritual da irmã e a irmã tem alcançado um maior entendimento da doutrina e da palavra revelada. Vou repetir, da doutrina e da palavra revelada, estudando a escola bíblica dominical, o testemunho da nossa irmã, e ainda mais, isso tem trazido alegria para o coração da irmã e tem fortalecido a sua fé. Que excelente testemunho esse! E mais, o Espírito Santo tem firmado a cada dia a doutrina de salvação no nosso coração. Essa expressão também é notável, porque a igreja está sentindo isso. O que é a doutrina de salvação, estudando a doutrina bíblica na escola bíblica dominical. Muito obrigado, irmã Rayane, por esse testemunho tão maravilhoso, inclusive seu testemunho pessoal e aquilo que Deus está operando no grupo de irmãs aí, e que elas têm alcançado na igreja em Toronto. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. E bom, nós continuaremos ainda mais um pouco em Toronto, porque agora nós iremos receber o testemunho de um jovem. E esse jovem é o jovem Gabriel da Silva. O Gabriel, ele é filho do ungido Sérgio Silva. Eu, inclusive, o conheço pessoalmente, às vezes que estive no Canadá. Ele é da igreja de Toronto, do grupo de jovens ali de Toronto, e ele vai nos dar também um testemunho de como os jovens estão vendo a escola bíblica dominical ali. Gabriel, meu amigo, eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Brother, in peace of the Lord Jesus, the Sunday Bible School studies have been very edifying for the church here in Toronto, especially the youth, as we study each week the questions. And it's been very good to see and to deepen our understanding of the Word. And it's been a great blessing to the life of the youth here, especially my life. I have learned to trust more in the Lord through these teachings, through the consult of the Word, and have grown to understand more of the Word and the Lord's project. And it's been a great blessing to see how this has been edifying each member here of the church, has been edifying each youth here as we answer the questions each week. We come and each youth, and we have a small group here, so each youth will provide an answer to what is being asked. And it's been very good to see how we each have a different perspective, something different that is being revealed. And it's been a wonderful experience to be able to study and to share this experience with the brethren. Peace of the Lord. Gabriel, na verdade, os estudos da escola bíblica têm sido edificantes para a igreja em Toronto, mas especialmente para os jovens. Essa sua afirmação é notável porque o irmão afirma que estão estudando as perguntas a cada semana. E realmente isso é verdade, porque toda semana ou cada semana nós estamos recebendo aqui os estudos enviados pelos grupos da igreja aí em Toronto. E um detalhe interessante na afirmação do irmão é como isso tem contribuído para o irmão aprender a confiar mais no Senhor através desses ensinos e através da consulta à palavra. Que coisa notável! E não só o irmão, mas também tem edificado cada membro da igreja aí em Toronto, cada jovem, quando responde a pergunta a cada semana. E o interessante também é a maneira como o irmão testemunha da forma como os jovens fornecem as respostas daquilo que foi perguntado, ou seja, uma participação muito ativa dos jovens na escola bíblica dominical para preparar as respostas às perguntas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, então, Gabriel. Fico muito feliz em ver a sua participação e a sua firmeza diante do Senhor. Eu te conheci alguns anos atrás, aí no Canadá, e posso ver da maneira como o irmão fala a sua firmeza diante do Senhor. Que Deus abençoe muito e faça prosperar muito a sua vida espiritual, Gabriel. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos terminar o nosso trabalho de testemunhos em Toronto. E antes de passarmos para outra cidade,
Nós vamos ouvir agora a irmã Kalina Acácio. A irmã Kalina é também do grupo de jovens da Igreja de Toronto e ela vai nos dar um testemunho agora em língua inglesa. Irmã Kalina, pode começar a falar, dando esse seu testemunho, e nós ouviremos com muita alegria. The questions that we received from Brazil have been a great blessing. I think not only me, but all the youth have been receiving a great blessing in the studies that we do, mainly because we see the outpouring of the Holy Spirit in our midst, giving us understanding of the Word of God and also feeding our souls. And I'm very grateful for these moments together because I personally have matured more spiritually, and I also have obtained a deeper understanding of the Word of God, especially in the time of spiritual coldness that we are living in. And still, God makes himself present, revealing himself to us every day. And God has been the great refuge in this time of delusion that the youth goes through. But God is love, and his mercies are endless, and we are thankful for that. I am thankful for that. Peace of the Lord. Kalina, que maravilha a sua expressão do seu sentimento ao estudar a palavra de Deus, os estudos da Escola Bíblica Dominical, no sentido de ver que acontece, nesse momento, um derramamento do Espírito Santo em meio aos irmãos que estão estudando a palavra, dando entendimento da palavra de Deus e também nutrindo as vossas almas. Que maravilha essa expressão! É um derramamento do Espírito Santo, é uma operação do Espírito Santo. Isso aconteceu, inclusive, lá em Atos capítulo 17, na igreja de Bereia. O Espírito Santo estava ali presente, operando, e muitos foram aqueles que creram na palavra de Deus, por eles estudarem a Bíblia lá em Bereia, como a irmã relata que os jovens estão estudando também aí na igreja em Toronto. E interessante que o resultado disso para a vida da irmã é um resultado que tem ocorrido também na vida de muitos jovens, que é o amadurecimento. Eu, pessoalmente, tenho amadurecido mais espiritualmente. Que bênção isso! E tenho obtido um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Irmã, esse testemunho é glorioso, é maravilhoso para nós ouvirmos isto. Principalmente considerando a maneira como a irmã tem visto ao redor, no mundo lá fora, e o tempo de frieza no qual o mundo lá fora está vivendo. Mas o Senhor se faz presente no nosso meio, né? Revelando-se a nós todos os dias. Excelente essa explicação da irmã, e que estudar a palavra de Deus tem feito a irmã encontrar no Senhor um grande refúgio nestes tempos de ilusões que os jovens atravessam. Que expressão notável para uma jovem expressar dessa maneira, colocar dessa maneira esse testemunho. Deus tem sido um grande refúgio nestes tempos de ilusões que os jovens atravessam. Que Deus abençoe, irmã, grandemente a sua vida de jovem e o grupo de jovens da Igreja de Toronto, um grupo extremamente participante da escola bíblica e bem integrado ao trabalho do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora, continuando ainda no Canadá, nós iremos passar da cidade de Toronto para a cidade de Ajax, ou Ajax. E ali na cidade de Ajax nós vamos encontrar uma igreja muito interessante, porque é uma igreja que também tem participado ativamente da Escola Bíblica Dominical, e com muita frequência até. E eu me lembro até de uma das irmãs que tem participado, enviando sempre estudos em língua inglesa, que é a irmã Savitri. Eu conheço pessoalmente a irmã Savitri, conheço pessoalmente a igreja em Ajax, e creio que já preguei umas 2 vezes na igreja. E é uma igreja composta de irmãos de várias nacionalidades. Tem irmãos ali da Índia, irmãos do Sri Lanka, irmãos de países da África, do leste europeu, e além de alguns canadenses. E é um grupo realmente multinacional, é composto de várias nacionalidades ali na igreja. O culto é feito em inglês. E ali o testemunho que nós vamos receber é o testemunho do nosso irmão diácono, o irmão
Navaratne. O irmão Lake é de origem indiana e ele vai nos dar aqui um testemunho da Escola Bíblica Dominical, como ele vê a Escola Bíblica Dominical. Irmão Lake, eu o conheço pessoalmente e eu quero cumprimentá-lo, meu irmão, com a paz do Senhor Jesus. Peace of the Lord to all my brothers and sisters in Christ. I am a deacon for the church in Ajax, Canada. I am humbled to announce to all my brothers and sisters around the globe the spiritual food we enjoy during our Bible study on Mondays. I have been a part of this body for the last 21 years, and today I am reaping the full benefits of the apostolic Christianity preached and practiced by the apostles of Christ. Born into colonial Christianity, I am humbled to return to the presence of the Lord who gave us eternity with Him. The hour of Bible study with my brothers and sisters of Christ has opened our eyes and ears to Scripture beyond the scope of just listening to one single voice. Peace of the Lord to all my brothers and sisters in Christ around the globe. Temos provado de um alimento espiritual ao estudar a palavra, a Bíblia, às segundas-feiras. Que maravilha iniciar a semana de trabalho, de trabalho, estudando a palavra do Senhor, como o irmão testemunha, dá esse testemunho, relacionando esse testemunho com a Escola Bíblica Dominical. Muito bem colocado pelo irmão. E a maneira como o estudo da Escola Bíblica Dominical, ele traz para os irmãos o poder dos estudos, né? O poder dos estudos bíblicos com os meus irmãos e irmãs tem aberto os nossos olhos e tem aberto os nossos ouvidos para as Escrituras. E isso é muito mais do que simplesmente ouvir uma simples voz. Muito obrigado, irmão, por esta participação, o seu testemunho, em poucas palavras, mas o irmão pôde traduzir a sua fidelidade já há 21 anos convertido, né? O irmão veio de outro grupo que não era cristão e veio para a presença do Senhor, e Jesus aceitou o irmão e salvou o irmão, e o irmão é uma bênção. O irmão Lake é uma coluna sustentáculo da obra do Senhor ali na igreja de Ajax, no Canadá. Muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu diaconato. Nós queremos passar agora para outra parte do Canadá. Nós vamos sair agora de Ajax e vamos continuar em direção ao leste do Canadá e vamos lá para a capital do Canadá, que é Ottawa. Ottawa, ali nós temos um grupo de irmãos na cidade de Ottawa e nós vamos ter um testemunho ali também de um diácono. Só que esse diácono é um companheiro nosso, muito conhecido, que é o nosso irmão diácono Holliston Cavalcante Lima. O Holliston é filho do pastor Edmar Cavalcante e, portanto, ele vai nos dar essa informação ali de Ottawa. A igreja de Ottawa é composta também de vários irmãos brasileiros, também canadenses, e os cultos ali são feitos em língua francesa e língua inglesa, porque Ottawa já está na parte francesa do Canadá, e inclusive com o objetivo de atender a pessoas e até irmãos de outras cidades francesas do Canadá, que é ali, no caso, as cidades de Montreal e também de Quebec. Por isso, então, nós vamos ter esse testemunho do nosso irmão Holliston. Ele vai nos falar. Holliston, eu quero cumprimentá-lo, meu irmão, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade de deixar a nossa palavra de gratidão em nome da nossa família, dos irmãos aqui de Ottawa, no Canadá, na verdade, de todas as igrejas aqui do Canadá e dos Estados Unidos, a forma como o Senhor tem nos alcançado, os ensinos têm sido transmitidos, não somente através da Escola Bíblica Dominical, mas também os seminários online, essa grande bênção que o Senhor nos deu nessa hora, e também o programa Enunciando o Evangelho, as lições do Manaim, tem sido edificante, tem sido maravilhosa a forma como o Senhor tem operado, tem matado a nossa saudade dos irmãos e tem nos aproximado. Essa graça que nos une e que nos fortalece. Essa obra é de Deus. Ninguém a pode impedir. E como diz o pastor Dedoti, há muita terra a possuir. E louvado seja o nome do Senhor, porque as terras
estão sendo possuídas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor. Holliston, muito obrigado por esse testemunho tão brilhante de como a igreja em Ottawa acompanha as transmissões que são feitas a partir daqui do Brasil, da Igreja Cristã Maranata, a maneira como os irmãos têm recebido aí as transmissões, e não somente da Escola Bíblica Dominical, mas também dos seminários online que os irmãos têm participado, e também a programação chamada Anunciando o Evangelho Eterno, onde ali as lições do Manaim, né, no programa Anunciando o Evangelho Eterno, têm sido edificantes para os irmãos. Esse é o testemunho que o nosso irmão dá. E o que é notável também é o irmão usar essa afirmação, né, muito segura, que esta obra realmente ela é de Deus e ninguém a pode impedir. Ficamos felizes também em saber que muita terra está sendo possuída aí, em Ottawa. Tive a oportunidade uma vez de pregar nessa igreja e estou vendo que realmente tem muita terra para ser possuída, como na expressão citada pelo irmão, expressão do pastor Gedeuti, né? Há muita terra a possuir, mas as terras estão sendo possuídas porque os irmãos estão aí trabalhando para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Holliston, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe grandemente o seu diaconato e a igreja que está aí em Ottawa, sob a responsabilidade do pastor Cesário Souza, mas que quem toma conta aí mais de perto da igreja é o nosso companheiro, o Holliston. Muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe. Muito bem, irmãos, chegamos ao final dessa programação de participações da Escola Bíblica Dominical, que é uma programação que nós apresentamos desta vez a América do Norte e mais especificamente o Canadá. Na próxima programação nós iremos naturalmente apresentar outros testemunhos de outros países para os irmãos terem uma ideia. Irmãos, prestem atenção nisso. A Escola Bíblica Dominical, na obra do Espírito Santo, no nosso meio, ela não é simplesmente um pequeno horário da semana, ela é a semana inteira. Nós estamos em função da doutrina, estamos em função da palavra e todos os dias nos alimentamos com as transmissões que são feitas pelos nossos canais de YouTube, também pelas escolas bíblicas, e o Senhor tem abençoado grandemente para fortalecer a igreja e alimentá-la para a longa caminhada em direção à vida eterna. Vamos então orar para o encerramento dessa transmissão. Eu te convido para orar comigo. Vamos glorificar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos a Ti por esta tão maravilhosa palavra de testemunho dada pelos nossos irmãos e pastores e irmãs desses locais, Senhor Deus, onde nós passamos agora e podemos sentir o quanto o Senhor tem visitado os corações, tem edificado as igrejas, tem alimentado o Teu povo nesta hora com a doutrina revelada pelo Teu Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus.